Fala galera, beleza? Dando continuidade ao estudo das matrizes. Na aula de hoje falaremos de matrizes especiais. Algumas matrizes possuem uma utilidade maior nesta teoria, e por esse motivo recebem nomes especiais. Vejamos algumas. Vamos começar com a matriz linha, que é toda matriz que possui uma única linha. Veja esses exemplos. Agora chamamos de matriz coluna toda matriz que tem uma única coluna. Veja os exemplos. Agora vamos para a matriz nula, que é toda matriz que tem todos os elementos iguais a zero. Neste primeiro exemplo, temos uma matriz nula que tem 4 linhas e 4 colunas. A matriz nula tem uma notação especial. Podemos escrevê-la com um zero e colocar um subíndice que indica a quantidade de linhas e colunas. Veja esse outro exemplo. Nós temos uma matriz nula, 2 por 3, porque temos 2 linhas e 3 colunas. E podemos representá-la dessa outra forma. Colocamos o zero e no subíndice indicamos a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Veja os outros exemplos. Agora vamos falar da matriz quadrada, que é toda matriz que possui o número de linhas igual ao número de colunas. Aqui temos uma matriz quadrada, 2 por 2, 2 linhas e 2 colunas, o mesmo número. Nós dizemos que essa matriz é quadrada de ordem 2. Nesse outro exemplo, temos uma matriz quadrada de ordem 3. Aqui, uma matriz quadrada de ordem 1, tem uma linha e uma coluna. E aqui temos uma matriz quadrada de ordem 4. 4 linhas e 4 colunas. E por fim, temos uma matriz quadrada de ordem 5. Vamos aproveitar que estamos falando de matriz quadrada e vamos falar sobre duas diagonais importantes nesse tipo de matriz. Vamos começar falando da diagonal principal, que é a diagonal formada pelos elementos cujo índice da linha é igual ao índice da coluna. Vamos destacar a diagonal principal em cada uma dessas matrizes. Observe, aqui a diagonal principal é formada pelos elementos 1 e menos 1. Nessa outra matriz, a diagonal principal é formada pelo 3, 7 e 1. Aqui a diagonal principal é o próprio 7. Nessa outra matriz, a diagonal principal é formada pelo 1, o 3, o 1 e o 2. E nessa outra matriz, todos os números da diagonal principal são iguais a 1. A outra diagonal da matriz quadrada é chamada de diagonal secundária. Vamos destacar ela em cada uma das matrizes. Agora chegamos à matriz diagonal, que é toda matriz quadrada em que os elementos que não pertencem à diagonal principal são iguais a zero. Em todos esses exemplos, temos uma matriz diagonal. Note que os elementos da diagonal principal podem ser nulos ou não, mas os elementos fora da diagonal principal devem ser obrigatoriamente nulos. E por fim, vamos falar da matriz identidade, que é toda matriz diagonal em que os elementos da diagonal principal são iguais a 1. Chamamos essa primeira de matriz identidade de ordem 2, essa aqui, matriz identidade de ordem 3, matriz identidade de ordem 4 e assim sucessivamente. Sempre indicamos a matriz identidade com essa notação especial. Colocamos o número I maiúsculo e colocamos o subíndice que indica a ordem dela. Mais adiante voltaremos a falar sobre esses tipos de matrizes. Essas são as referências para a aula de hoje e agora é sua hora de praticar. Clique no link da descrição do vídeo e faça os exercícios. Se você gostou dessa aula, eu peço que você deixe seu like e se você quiser saber todas as novidades que estamos publicando no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Bons estudos!